Vamos à capital federal, tá chegando o Diego Amorim na nossa Conexão Brasília. Diego Amorim, que hoje recebe um convidado no nosso estúdio, no estúdio da Nova Brasil, lá em Brasília. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Nós estamos aqui em Brasília com o deputado federal Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, ele que é o relator da CPI, chamada de CPI das pirâmides financeiras, que está chegando ao fim, caminhando para o final. Semana que vem se encerram os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na segunda-feira, o deputado deve apresentar o seu relatório, é sobre isso que nós vamos conversar. Inicialmente, deputado, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Oi, Diego, bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia para o Mauro, bom dia para o Brasil todo que nos acompanha e bom dia para Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal também, que está nos acompanhando nesse momento. Muito bem. Deputado, que tipo de pressão o senhor recebeu nesses meses de trabalho à frente do relatório da CPI das pirâmides financeiras? Nós estamos falando de uma prática que envolve muito dinheiro e gente muito poderosa, gente que enriqueceu demais nos últimos anos com essa história de criptomoedas. O senhor foi muito pressionado? Diego, eu não fui muito pressionado porque eu não dei oportunidade para isso. Numa CPI, muitos interesses estão em jogo, muitos advogados procuram, advogados que defendem acusados, que defendem réus na justiça, mas eu sempre tratei a todos com muita seriedade, com muita igualdade. Então eu não tive pressão, mas são grupos que movimentaram bilhões de reais. É certamente, Diego, a CPI que mais vai apresentar resultado de todas que tramitaram na Câmara, eu não tenho dúvidas disso, com devido respeito às outras, mas é a CPI que atuou de forma técnica. Nós quebramos sigilos, nós tivemos um volume de documentos para análise. Na última semana eram mais de 10 mil documentos, um documento que contém 1.000 páginas, 5.000 páginas de quebras de sigilo, apurando crimes. Então, é uma CPI que atuou de forma técnica e nós vamos chegar a um relatório final com muitos indiciamentos e também com a proposição de projetos. Nós vamos mostrar para o Brasil que a lei brasileira hoje ela é falha, nós precisamos mudar essa lei em alguns pontos. Para se ter uma ideia, o crime de pirâmide financeira, o crime que a pessoa movimenta bilhões de reais, a pena ela é de 2 anos. A pessoa paga a cesta básica e dá um calote de milhões ou de bilhões. Então, vamos mudar isso tudo. Deputado, eu sei que o senhor respondeu a essa pergunta inúmeras vezes nas últimas semanas, nos últimos meses, mas eu faço ao senhor, para o nosso ouvinte da Nova Brasil, como é que o senhor definiria o que é uma pirâmide financeira? Pirâmide financeira é um esquema que não se sustenta. E ele se apresenta de várias formas e de várias maneiras. Em linhas gerais, é um golpe financeiro em que alguém, uma pessoa, uma empresa, oferece algum produto, algum investimento, algo para que outra pessoa traga o seu dinheiro, só que aquele negócio nunca é sustentável. Tem sempre que ampliar as pessoas para que a base fique maior, para que esse sistema possa pagar as pessoas que estão em cima. Então, uma pirâmide financeira, e a CPI mostrou isso, ela pode funcionar por anos. Nós tivemos um esquema no Rio de Janeiro que funcionou por décadas e que só parou quando a Polícia Federal interveio, um sistema fraudulento. E, enfim, o que movimentou mais de 4 bilhões de reais, que também estamos apurando na CPI. Então é mais ou menos isso, mas só que dentro do sistema pirâmide financeira tem vários subtipos, né? Nós temos aí a pirâmide com marketing multinível, nós temos o esquema Ponzi, que não existe o marketing multinível, mas que vem de fumaça. E aí nós nos deparamos com muitos grupos e muitas pessoas que praticaram esse crime. Geralmente dinheiro fácil e ilusório. Fácil, ilusório, promessa de investimento irreal. E o que mais chama atenção é que usaram o item criptomoedas, porque é um negócio que chamou a atenção do mundo. Muitas pessoas não sabem do que se trata uma criptomoeda e muitas pessoas caíram nesse golpe justamente pelo desconhecimento, né? Vamos oferecer um investimento a 2% ao dia, 400% de rentabilidade. É o esquema que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho divulgava com uma empresa fraudulenta, a 18K Ronaldinho, em que os sócios estão foragidos da justiça. Então, são vários sistemas e formas de fraudes que praticaram. Mauro?
Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Deputado, no decorrer da CPI surgiu a crise da 123 Milhas e a empresa acabou entrando no foco da investigação também. Inclusive hoje algumas pessoas que têm relação com essa empresa vão ser ouvidas pela CPI. Por que a CPI encara os programas de milhas como um esquema de pirâmide financeira também? Oi, Mauro, primeiro bom dia para você. E a gente não encara os programas de milhas como um sistema de pirâmides. Nós encaramos o sistema da 123 Milhas como um sistema de pirâmides. Na verdade é um sistema Ponzi, é um sistema em que não há o marketing multinível, mas há uma venda de algo que não existe, buscando manter um sistema que é insustentável. Aí eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui da Rádio Nova Brasil detalhes do relatório feito pela Polícia Federal, que nos assessorou na CPI. A polícia, ela é clara em afirmar no relatório, após as quebras de sigilo bancário que nós realizamos, porque nós fizemos assim: nós quebramos sigilo, nós pedimos o apoio técnico também da Polícia Federal, que tem expertise em investigação, e eles nos fizeram relatórios de inteligência e relatórios de investigação. E num desses relatórios, a Polícia Federal, ela classifica a 123 Milhas como uma empresa insustentável por completo. E aí o que nós levantamos com a 123 Milhas é que não foi apenas o plano promocional, porque eu imaginava no início que o plano promocional, que foi aquele plano que oferecia passagens, por exemplo, para Orlando a preço de R$800, Miami 800, Paris 900, isso é insustentável, mas a 123 Milhas por completo era insustentável. Desde o início? Desde o início, analisando o fluxo de entrada de dinheiro com as quebras de sigilo, com a saída do dinheiro, nós apontamos que era um sistema que sempre deu prejuízo. E para manter o sistema, eles tinham que atrair mais pessoas, aí ampliando a base dessa pirâmide num sistema Ponzi, chamado tecnicamente, e eles tinham também que fazer empréstimos bancários. Então foram milhões de reais com bancos. Deve ter muito gerente de banco hoje com dor de cabeça, porque eles foram pegando empréstimos. No momento em que os bancos perceberam que aquilo podia se tratar de uma fraude, seguraram os empréstimos. É aí que eles não se sustentam mais. E também em primeira mão para vocês, nesse período todo, transferências para sócios. Então nós pegamos transferências aí de dias antes do anúncio da quebra. O anúncio foi em 18 de agosto, dias antes, milhões para os sócios. Então algo inacreditável. A empresa mesmo. vai quebrar, mas deixa eu garantir minha vida aqui, deputado? E sócios e parentes também de sócios, isso tudo em relatório da Polícia Federal que nós vamos apresentar na segunda-feira. E o senhor vai pedir o indiciamento de esses sócios da 123 Milhas? Certamente. Tá. Certamente. Deputado, a gente viu também nesse noticiário político nos últimos meses, o senhor citou agora há pouco o nome do Ronaldinho Gaúcho, mas também surgiram os nomes do Cauã Raymond, da Tata Werneck, e o pessoal aqui em Brasília, no Congresso, ficou zonzo tentando entender qual era a relação dessas celebridades com o mundo da política e a CPI das pirâmides financeiras. O senhor falou um pouquinho do Ronaldinho Gaúcho. Esses outros dois nomes que eu citei, como é que foi o desenrolar dos fatos? Até houve uma incompreensão, porque a CPI quebrou sigilo bancário do Cauã, da Tatá, do Marcelo Taz. Do Marcelo Taz. Eles não foram depor, eles foram os únicos que conseguiram no Supremo Tribunal Federal uma ordem de um ministro lá que tem um entendimento que a pessoa não precisa ir depor. Então a CPI, diante desse quadro, diante da informação que eles fizeram propagandas para esquemas fraudulentos, nós quebramos o sigilo. Nós vamos agora, com a CPI, tipificar essa conduta de fazer propaganda para esses esquemas fraudulentos, porque isso não está na lei. É incrível também, porque não se exige para fazer a propaganda ou para o youtuber, acho que não é nem tanto para emissoras, porque eles fizeram propagandas para a rede social. Tá. Não se exige um regramento para isso, e vamos regrar. Por exemplo, para você anunciar uma oferta de investimento, tem que ter essa empresa cadastro no Banco Central, na Comissão de Valores Mobiliários. É o mesmo para remédios. Se você vai anunciar um remédio, esse remédio tem que estar registrado na Anvisa, né? Você não pode pegar grama, envasar num potinho e falar que aquilo cura câncer, né? Assim como você não
pode falar que um sistema dá 2% de rendimento ao dia, não pode, então vamos regrar isso também. Nós quebramos sigilo, nós tivemos que fazer isso porque eles não foram depor e a gente não tinha elementos para investigar, até para saber se havia relação de eventual artista com a empresa que fosse além da propaganda. Então nós vamos responder além a perguntas... do contrato, eu te pago aqui, você fala isso nas redes sociais, está aqui o dinheiro e ou vamos em embora. percentual, será que essas pessoas apenas foram pagas para fazer a propaganda ou elas tinham relação com o negócio em si? Nós precisávamos investigar isso, investigamos e chegamos a uma resposta. Essa resposta o senhor pode dar para a gente ainda? Pode, sim. Todos eles ali me parece que não tinham relação com o sistema criminoso. Receberam valores que eu não posso divulgar porque são dados de quebra de sigilo. Claro que aqueles atores de novela receberam valores vultuosos em contratos de publicidade, outros um pouco menos, mas eles não... Vamos caminhando para a conclusão de que eles não tinham relação com grupo criminoso, mas eles fizeram propaganda. Então nós vamos fazer encaminhamentos, talvez não indiciamento aí, porque uma CPI séria é assim, uma CPI séria entende a pessoa quando comete um fato criminoso, indicia, quando entende que não há por si um fato criminoso, mas que merece regulamentação, busca o encaminhamento e elabora o projeto para isso, que é o que nós vamos fazer. Mauro? Um ouvinte nosso, deputado, a Amanda, está perguntando sobre a Urbi, aquela empresa. Okay. Ela entrou também na CPI? Entrou. Tem alguma conclusão a respeito? Entrou. Nós nos deparamos, Mauro, com muitas empresas do setor de turismo que, por até uma coincidência, não sei se coincidência, pararam de pagar alguns fornecedores no meio do caminho. Então, como o caso emblemático foi a 123 Milhas, e aí chegaram informações que a Hotel Urbano, que a Herbie também tinha parado, a Booking também teve problemas, e nós apuramos. No caso da Hotel Urbano, eles pararam de pagar alguns fornecedores, mas não se assemelha com o sistema da 123 Milhas. Nós vamos aí trazer isso no relatório também, vamos fazer encaminhamentos até para a Justiça, nesse caso da Hotel Urbano, mas não há nada que se assemelhe à questão da 123 Milhas. Eles não pagaram alguns fornecedores durante um tempo, é uma desavença comercial, que nós vamos apontar inclusive no relatório, mas nada se assemelha à questão da 123 Milhas, que a 123 Milhas ela já vai para uma seara criminal. Deputado, o senhor falou que CPI séria separa o joio do trigo. O senhor não disse essa expressão, mas eu estou usando investigação aqui. Séria tem que ser assim. Exato. O jornalismo também, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte está entendendo essa entrevista como algo prático para a vida dele. A gente está falando de uma CPI que está investigando, está chegando ao fim, sobre fatos que fazem parte do dia a dia das pessoas, não 123 Milhas, nesses aplicativos, nessas pirâmides financeiras, enfim, situação financeira sempre é uma questão muito delicada para as pessoas. Quando elas veem alguma promessa, elas entram, embarcam. A gente está vendo aqui os nossos ouvintes nos acompanhando no YouTube, falando da covardia que é esse esquema de pirâmide financeira acima de tudo. Enfim, é muito legal a gente ver uma CPI dando resultado e, mais do que querendo punir, apresentando proposições. Que tipo de proposição o senhor daria mais exemplo? Eu sei que vocês vão tentar regular, por exemplo, as milhas aéreas, né? Sim, hoje as milhas aéreas elas são uma vergonha para o consumidor. Por quê? A pessoa tem um ativo que as aéreas negam que é um ativo, mas é um ativo. Se a empresa aérea vende a milha, vende para banco, inclusive, e fala que isso aí é como se fosse um cafezinho promocional. Não é um cafezinho promocional, é um ativo que a pessoa tem, mas ela não pode comercializar, porque as aéreas negam. E aí elas têm o prazo que expira. Então a pessoa fica, o cidadão mesmo, com a faca no pescoço, porque ele tem que viajar para usar a milha, senão ela expira. E se ele não viajar, ele perde a milha. Aí ele faz uma transação com essas empresas intermediadoras. E aí surge a 123 Milhas justamente dessa falta de lei. Então vamos regular a milhagem como um ativo digital que pertence à pessoa. Vamos regulamentar como é que o cidadão pode vender também, porque é um ativo sui generis, ele é um pouco diferente de outros ativos, mas vamos regulamentar as milhas. Nós vamos aumentar a punição para quem comete esse tipo de crime, com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão, porque quando isso atinge milhares de pessoas, é uma repercussão para a sociedade como um todo, tem que ter punição severa
vamos fazer uma gradação de punição de acordo com a conduta. Nós vamos regulamentar a questão também das corretoras de criptomoedas. É um outro tema que muitas pessoas não entendem, mas hoje o que nós temos é um apagão no Brasil de controle de como esse dinheiro é movimentado. Para se ter uma ideia, Diego, hoje uma pessoa compra 2 milhões de reais em criptomoedas no Brasil, a depender da corretora em que ele atua. Ele saca isso na Suíça no mesmo instante. Então ele compra aqui, saca ali, e essa operação meio ninguém acompanha, ninguém vê. Fica no escuro. E inacreditável que alguns órgãos ainda não abriram os olhos para isso. Hoje o crime organizado não está mais em operações com dólar cabo, está em operações com criptomoedas. Se você pegar o crime organizado, tráfico de drogas, crimes gigantescos, terrorismo, hoje é praticado com a criptomoeda, que é uma inovação, tem um lado bom, tanto é que o Banco Central quer regular isso, nós vamos antecipar com uma legislação para isso, mas também é usada para o crime, essa criptomoeda demais. Deputado, o nosso tempo encerrou. Só para a gente entender melhor, essas proposições que os senhores farão na CPI, que o senhor, de maneira especial, fará no seu relatório a ser apresentado na segunda-feira, são projetos que serão tramitados ainda no Congresso. O senhor tem o apoio dos pares ali, da maioria? O senhor sente isso na Câmara? Sim. A CPI, que nós estamos relatando, ela não teve divergência política. Ela foi uma CPI que atuou de forma técnica e investigativa, e esses projetos terão no relatório a votação final pela CPI. Eu tenho a convicção de que haverá apoio de líderes partidários para que tramite. Muito bem, 7h26, esse foi o deputado federal Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, relator da CPI das pirâmides financeiras. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Obrigado para você, Diego, para o Mauro, para todos aí. Muito obrigado ao deputado Ricardo Silva, obrigado, Diego, também. Foi bastante esclarecedor, e não só do ponto de vista do trabalho da própria CPI, como também para os nossos ouvintes entenderem como funcionam esses esquemas criminosos e se precaverem, não caírem nesses esquemas, nesses contos do vigário que está deixando muita gente milionária por aí e levando tanto prejuízo a tanta gente. Deputado, muito obrigado, volte sempre ao Nova Manhã. Obrigado, Mauro, um abraço.